Olá, queridos, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesse momento. Nós iremos estudar o capítulo 17 de Apocalipse aqui nesse momento. Estaremos estudando todo o capítulo, versículo por versículo, onde nós poderemos estar tirando todas as nossas dúvidas. Nessa série que nós estaremos fazendo, nós já colocamos o primeiro vídeo lá no YouTube, aqui no canal do Recanto, e também nós estaremos fazendo esses vídeos agora, estudando, né, esse capítulo que é de tamanha importância para o povo de Deus nesses últimos dias. Então, nós estudaremos verso por verso esse capítulo, qual é a posição dos pioneiros, né, da Igreja Adventista, a base sólida que foi deixada para nós por meio do Espírito de Profecia, para que possamos estudar esse capítulo, para que possamos compreender. Então, esses estudos que nós estaremos fazendo, ele está baseado no livro que foi recomendado pelo Espírito de Profecia para estudarmos, que é o livro Daniel e Apocalipse, de Joseph Smith. E pela graça do nosso Deus, nós estaremos agora iniciando, né, esse estudo tão importante. Então, eu convido você para orar junto comigo e nós iremos, então, começar esse estudo. Oremos juntos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui nesse momento para estudar esse capítulo tão importante e te pedimos que o Espírito Santo conduza essa série para que possamos estudar, Senhor, segundo a sua vontade, compreender a profecia conforme o Senhor revelou por meio dos seus servos no passado, para que o teu povo, Pai, não esteja, Senhor, sendo levado em roda por todo o vento de doutrina, mas que em nome de Jesus o Senhor nos estabeleça num firme fundamento que o Senhor deixou para nós desde o passado, que caminhemos nessa luz, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, sejamos fiéis nesses últimos dias e estejamos entre aqueles que, por fim, serão contados entre os 144 mil. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Então, quando nós vamos estudar esse capítulo, que é o capítulo 17, ele é um capítulo que é de extrema importância, nós sabemos, para os últimos dias, mas nós precisamos compreender os detalhes desse capítulo, conforme Deus veio nos revelando, né, através dos nossos pioneiros, através do Espírito de Profecia, e nós vamos ver hoje detalhadamente o significado de cada versículo, como nós fizemos também um estudo detalhado de Daniel, capítulo 11, versículo por versículo. Se você ainda não assistiu esse estudo, eu vou deixar aqui no link na descrição, embaixo do vídeo, o estudo de Daniel 11, versículo por versículo, toda a história ali de Daniel 11, verso a verso. E Apocalipse 17 também nós estaremos estudando versículo por versículo. Então vamos ler juntos aqui esse primeiro verso, nós vamos ler do verso 1 até o 5, e nós iremos entender o significado de cada um desses versos. Veja só, versículo 1 diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, aqui no capítulo 17, está sendo apresentada uma mulher montada em uma besta escarlate. Então, veja, já desse início aqui, nós já podemos perceber, né, que é um capítulo recheado de símbolos, e nós precisamos detalhar claramente o significado desses símbolos. Por quê? Se nós compreendermos direitinho o significado de cada símbolo desse, nós iremos conseguir marcar de forma clara e direta os detalhes da profecia. Ok? Então, vamos ler juntos aqui para a gente poder ver. Na página 517 do livro Daniel e Apocalipse, diz assim: O profeta agora aborda de maneira mais específica o assunto dessa grande Babilônia. E, a fim de apresentá-la de maneira mais completa, retorna e menciona alguns fatos de sua história passada. Os protestantes, em geral, concordam que essa mulher apóstata, apresentada no capítulo, constitui um símbolo da Igreja Católica Romana. Tem existido uma ligação ilícita entre essa igreja e os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão, ou seja, suas falsas doutrinas, os habitantes da terra se embebedaram. Então veja, o que está sendo apresentado aqui então, nesse primeiro ponto? Uma mulher, e mulher em Apocalipse
nós sabemos que significa a igreja, correto? Então, em profecia, quando a Bíblia fala de mulher, nós sabemos que significa igreja. Nós estamos preparando um material, na verdade ele já está pronto, nós estaremos compartilhando esse material nos grupos também, e eu vou deixar esse material aí também na descrição do YouTube, aqui do vídeo, para que você possa baixar esse material, onde lá nesse material nós explicamos também de forma detalhada ali esse capítulo de Apocalipse 17, tá bom? Então, veja, quem então nós precisamos compreender de forma clara quem é quem nessa profecia? Bom, se nós sabemos que mulher em profecia significa igreja, então essa mulher, uma meretriz, né, ela representa aqui uma igreja apóstata, ok? Então, os protestantes, desde o início do protestantismo, eles compreendiam que essa mulher, essa meretriz, está representando uma igreja apostatada, que é o símbolo da igreja romana, ok? Então, aqui nós temos, então, essa mulher representando um poder religioso. Então, isso é muito importante. Essa mulher aqui representa o poder religioso da igreja de Roma, ok? Então, esse vinho que ela está levando na mão são as suas falsas doutrinas. Ela tem embebedado os habitantes da terra com suas falsas doutrinas, como adoração à imagem, adoração a santos, né? Adoração a diversas pessoas, diversos seres, né, que eram seres humanos, e hoje são venerados, são lembrados como seres que intercedem pela humanidade, enfim, a exaltação do domingo como dia de guarda, e outras diversas doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Então, através dessas doutrinas, essa igreja tem embebedado o mundo, né, com o vinho da sua devassidão. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, veja só, o que significa o fato dessa igreja, dessa mulher, estar em cima de uma besta? Igreja e Estado. Essa profecia é mais específica do que as outras aplicáveis ao poder romano, uma vez que faz distinção entre igreja e Estado. Aqui encontramos a mulher, a igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate, o poder civil, que a sustenta, e o qual ela controla e guia segundo seus próprios objetivos, assim como o cavaleiro controla o animal sobre o qual está montado. Então, queridos, se você tiver, por favor, aí assistindo com uma caneta ou um papel, anote essas coisas que nós iremos falar, o significado de cada uma delas, porque isso é muito importante, tá bom? Então, se você ainda não tem uma caneta e um papel, você pode dar uma pausa no vídeo, pegar ali para fazer as anotações, porque nós vamos detalhar quem é quem na profecia para a gente poder entender de forma clara. Porque nós vemos hoje, no contexto, principalmente adventista do sétimo dia, que há uma série de visões em relação a essa profecia, uma série de aplicações, uma série de coisas que fogem completamente ao que Deus já revelou no passado por meio dos seus servos. Então, nós vamos explicar a profecia tendo como base exatamente o caminho que nos foi traçado pelo Espírito de profecia. Nós vamos ver aqui o significado desse ponto, que já que desde o início é importante a gente anotar. Por quê? Porque se a gente conseguir marcar direito quem é essa besta escarlate, aí, na continuação do capítulo, aí vai se tornar claro, né, quando nós chegarmos, por exemplo, nas 7 cabeças dessa besta. Mas primeiro, antes de tudo, antes da gente entender quem são as 7 cabeças, precisamos primeiro de tudo entender quem é a besta de cor escarlate. Então, quando nós lemos aqui, veja só, essa besta escarlate, olha o que está escrito aqui, ó. Aqui encontramos a mulher, a igreja, assentada sobre uma besta de cor escarlate, o poder civil, que a sustenta e o qual ela controla e guia segundo os seus próprios objetivos. Então, veja, queridos, o que nós temos aqui? Apocalipse 17 está representando qual poder, está falando de qual poder aqui? O poder romano. Roma. Só que Roma aqui está sendo apresentada em 2 prismas. O prisma religioso, que está aí a mulher, e o prisma civil. Então, a besta escarlate representa o poder romano civil, e a mulher representa o poder romano religioso. Então, isso aqui, queridos, é de extrema importância. Marque isso, anote isso. Ok? Então, quando aqui Apocalipse 17 aponta uma mulher montada numa besta escarlate, é o poder religioso e o poder civil, ok? De Roma, isso é muito importante. Apocalipse 17 se refere especificamente a Roma, ok? Então, agora que a gente conseguiu já, no início do capítulo, compreender quem é a mulher e quem é essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, nós iremos, então,
dar continuidade e agora a gente vai ter a possibilidade de poder compreender os detalhes que a profecia vai nos apresentar daqui para frente. Então vamos lá. Olha o que diz, ó. As roupas e os ornamentos da mulher, descritos no verso 4, se encontram em harmonia surpreendente com a aplicação do símbolo, uma vez que púrpura e escarlate são as principais cores nas vestes dos papas e cardeais. Em meio às miríades de pedras preciosas que adornam suas cerimônias, a prata quase não se vê e o próprio ouro chega a parecer pobre de acordo com a testemunha ocular. Ou seja, o púrpura escarlata, né, ou seja, o vermelho e o roxo ali, são apresentados até hoje, inclusive nas roupas dos cardeais, dos bispos ali. Então, é algo marcante em relação a esse poder religioso de Roma. Então, não há equívocos aqui nesse capítulo 17 quanto à aplicação dessa mulher, né? Então, você vê que até detalhes das cores e tudo isso, João viu, né, que representam ali esse poder religioso da igreja de Roma. E do cálice de ouro em sua mão, símbolo de pureza de doutrina e profissão, que só deveria conter aquilo que é puro e livre de adulterações, ou explicando a figura somente aquilo que se encontra em total concordância com a verdade, só saíam abominações. Do vinho de sua devassidão, símbolo apropriado para suas doutrinas abomináveis, transbordavam práticas ainda mais abomináveis. Então, queridos, aqui está mostrando verdadeiramente que de Roma deveria sair, né, de uma igreja professa cristã, deveria sair somente o quê? Somente água pura, né? Somente o vinho que representa ali o sangue de Cristo, somente doutrinas puras, somente aquilo que é puro, que vai realmente nutrir a pessoa. Mas, em vez disso, só sai coisas abomináveis, né? Então, isso representa as práticas e os ensinos dessa igreja. Agora, veja, essa mulher é explicitamente chamada de Babilônia. Assim, seria Roma a Babilônia, excluindo todos os outros corpos religiosos? Não. Então, primeiro ponto, quando a mulher é chamada de Babilônia, né, esse termo Babilônia, será que envolve tão somente a igreja mãe? Não. Por quê? Isso se vê pelo fato de ser chamada de mãe das meretrizes, conforme já observado, mostrando que existem outras organizações religiosas independentes que correspondem às filhas apóstatas e pertencem à mesma grande família. Então, veja, essa mulher, ela é a mãe. Ela, né, Babilônia ali, essa mulher é chamada de mãe das meretrizes. Por quê? Porque existem as suas filhas que vão ser retratadas no capítulo 18 de Apocalipse. Então, não existe somente ali a Igreja Católica Apostólica Romana, que está sendo tratado ali em Babilônia. Mas nós temos as filhas, nós temos a mãe das meretrizes e nós temos as filhas, que são apresentadas no capítulo 18 e em outro momento nós podemos falar sobre elas. Mas veja, no verso 6, João diz que ele ficou maravilhado. Apocalipse 17, verso 6 diz assim: Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja, João, quando ele vê a mulher embriagada com o sangue dos santos, ele fica muito admirado, ele fica espantado, ele olha para aquilo e fica, uau, que isso? Mas por que João se admirou, né? Então aqui no livro ele vai dizer, ó, por que João se admirou com grande espanto quando ele viu a mulher embriagada com o sangue dos santos? O segredo para o espanto era simplesmente esse. Toda a perseguição que ele havia testemunhado fora proveniente de Roma pagã, inimiga declarada de Cristo. Não era estranho os pagãos perseguirem os seguidores de Cristo. Quando, porém, olhou para o futuro e viu uma igreja professamente cristã perseguindo os seguidores do Cordeiro, embriagada com o sangue deles, não pôde deixar de se espantar com grande surpresa. Então, por que João se espantou? Exatamente pelo fato de que João estava acostumado, ele sempre via o Império Romano perseguindo os cristãos. Porém, quando ele vê agora uma igreja que diz ser seguidora de Cristo, perseguindo e matando milhares e milhares de cristãos, ele fica espantado. Então, João fica querendo entender, mas por que isso? O que está acontecendo com essa igreja? Por que ela está fazendo isso? Então, por isso que o anjo fala, ó, eu vou te dizer o mistério. Eu vou te dizer o mistério, João. Então, é isso que nós vamos compreender. Quando você olha agora, se você olhar na sua Bíblia aí agora, em Apocalipse 17, no versículo 7, veja só. Quando o anjo vê que João se admirou bastante, o que o anjo diz no verso 7? O anjo diz assim, ó, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres.
Então, o anjo diz, João, você quer entender? Em outras palavras, né, ele está dizendo assim para João, João, por que você está admirado, João? Eu vou lhe explicar, você vai entender por que essa mulher faz isso. Você vai entender que mistério é esse que faz com que uma igreja que professa ser seguidora de Jesus Cristo está matando seguidores de Jesus Cristo. Então, o capítulo 17, queridos, isso aqui é de extrema importância. O capítulo 17, principalmente agora, a partir do versículo 7, é o anjo explicando para João o motivo de aquela igreja ser perseguidora de cristãos e matar cristãos. Então, o anjo, a partir daí agora, ele vai explicar para João por que aquela mulher está embriagada com o sangue dos santos. Então, isso aqui é muito importante. Então, a partir daí, ele vai traçar agora uma linha para João entender. João, você vai entender, João, por que ela tem esse caráter sanguinário e opressor. Vamos entender isso aqui agora. Vamos para o verso 8. Veja só o que está escrito aí. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. Quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então perceba, aqui é mostrado então toda a trajetória desse poder. Ok, queridos? Então, vamos começar entendendo isso. Veja, no verso 8 ele apresenta que a besta era, não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então aqui são apresentados 3 fases desse poder, dessa besta, e como ela vai se manifestar. Então, ela é chamada de a besta que era, não é e está para emergir do abismo. Por que ela é apresentada dessa forma? Porque a besta é a contrafação do próprio Deus, né? Do próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia apresenta ele como aquele que era, que é e que há de vir. Então, a besta é apresentada como uma contrafação disso. Veja que ela era, não é e está para emergir do abismo. Então, o que significa isso? Então, aqui são apresentadas 3 fases desse poder civil romano. E nós vamos entender esse primeiro ponto. Depois, nós vamos entender por que aparecem essas 7 cabeças e quem são essas 7 cabeças, ok? Vamos entender isso. Então, vamos passar aqui para a gente poder ler juntos. A besta da qual o anjo fala aqui, sem dúvida, é a besta escarlate. Uma besta selvagem, como a que é apresentada aqui. É o símbolo de um poder opressor e perseguidor. Então, repare, uma besta selvagem, como a que é apresentada aqui, é o símbolo de um poder opressor e perseguidor. Aqui, a besta que está sendo apresentada é o símbolo do poder civil romano. E ele diz, embora o poder romano como nação tenha desfrutado uma longa existência sem interrupções, ele passou por algumas etapas durante as quais este símbolo não se aplicaria, e em cujo período, por consequência, se poderia dizer que a besta, em profecias, como a presente, não era ou não existia. O que ele está querendo dizer com isso? Né? O que a gente pode entender a partir disso? Vamos continuar lendo e a gente vai perceber de forma bem clara isso. Olha só. Assim, Roma, em sua forma pagã, era um poder perseguidor em sua relação com o povo de Deus, durante o período em que constituiu a besta que era. Então, se você quiser colocar de forma ainda mais clara aí, se você estiver fazendo anotações no seu caderno aí, veja, você pode colocar assim, ó, você pode dividir Roma em 3 fases. A primeira fase de Roma é a besta que era. Então você pode colocar lá, primeira fase, besta que era. Depois vem a besta que não é, e depois a besta que está para emergir do abismo. Então são 3 fases de Roma que são apresentadas aqui nesses versos, tá bom? Qual é a primeira fase de Roma que a Bíblia chama que era a fase que era? Por que a fase que era? Veja, Roma, em sua forma pagã, era um poder perseguidor em sua relação com o povo de Deus durante o período em que se constituiu a besta que era. Então, veja, no momento em que Roma pagã era um poder cruel e opressor em relação ao povo de Deus,
ela se constituiu o poder que era. Ou seja, então, se você quiser anotar aí, a besta que era, ela era porque ela tinha um poder opressivo e cruel contra o povo de Deus. Então, nesse sentido, exercendo esse poder, ela era a besta que era. Porém, houve outro período da história de Roma que a besta, ela não era. Então, se quando ela era, ela utilizava esse poder de coerção, né? Esse poder opressivo contra o povo de Deus, e isso constituiu a besta que era, o que significa a besta que não é? Ou seja, se ela perseguia quando era, quando ela não é, então isso representaria o período em que ela não estava perseguindo o povo de Deus. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Mas o império se converteu nominalmente ao cristianismo. Houve uma transição do paganismo a outra etapa de religião, falsamente denominada cristã. E durante um breve período, enquanto essa transição ocorria, ela perdeu sua ferocidade e seu caráter perseguidor. Por isso, podia-se dizer que a besta não era. Percebeu, então? Então, a besta que era quando ela perseguia o povo de Deus. Depois, como Roma fez uma transição para o cristianismo, ela parou de perseguir os fiéis. Então, nesse período, essa besta não era. Então, ela perseguiu bastante, depois parou de perseguir, mas ela diz o quê? Que estava para emergir do abismo. Então, a terceira fase de Roma, aí ele diz, o tempo passou e ela se degenerou para o papado, assumindo mais uma vez seu caráter sedento, de sangue e opressor, constituindo a besta que também é, ou nos dias de João, estava para ser. Percebe? Então, isso representa as três fases de Roma. Quando ela era, quando ela não era e quando ela estava para emergir do abismo. Então, a Bíblia está mostrando, o anjo está mostrando para João, que esse poder teria três fases. Então, ele perseguiria, pararia de perseguir, mas no final voltaria a perseguir novamente. Então, isso aqui é muito importante. Agora, quando ele fala isso para João, ele agora vai falar das 7 cabeças. Olha, observe aí na sua Bíblia, então, em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. E no verso 9 diz, aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Olha o que a Bíblia diz agora. 5 já caíram, e um já é, ou um existe. E outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Verso 11 diz, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Então, queridos, veja só. Quando nós analisamos, então, as 7 cabeças, nós vamos ver o que significa essas 7 cabeças. Se você já entendeu que a mulher representa a igreja de Roma, ou seja, o poder religioso romano, e a besta que ela está montada representa o poder civil, então perceba o seguinte, e aqui já é uma parte de extrema importância em relação a esse capítulo. Veja só, se você entendeu que a besta escarlate é o poder civil de Roma, e esse poder tem 7 cabeças, você percebe que essas 7 cabeças estão conectadas ao corpo dessa besta. Você percebe que essas 7 cabeças não podem ser cabeças aleatórias fora do corpo. Então, se a besta tem 7 cabeças, essas 7 cabeças elas têm que estar conectadas ao corpo da besta. E se a besta é o poder civil romano, as 7 cabeças da besta têm que ter relação direta com o poder civil romano. Por isso, então, que os pioneiros da igreja, eles sempre interpretaram as 7 cabeças do Apocalipse da forma que a gente vai ver agora. Então, nós vamos ver como é verdadeiramente, então, agora, essa visão, como é trazida desde o início pelos pioneiros, nós vamos ver que essa visão é sólida, ela é completamente baseada, né, e fundamentada ali nas escrituras e na história. Nós vamos ver também, nessa série, né, nós estaremos fazendo outros vídeos onde nós vamos ver as fragilidades das novas visões que foram sendo trazidas ao longo do tempo na Igreja Adventista. Porém, nós vamos entender, de fato, um detalhe que é muito importante.
A besta escarlate está ali. As 7 cabeças, então, estão conectadas a ela. Então, se o poder civil romano tem 7 cabeças, essas 7 cabeças, então, elas estão apresentadas de que forma na história? Então, a cabeça representa reino. Então, essas 7 cabeças, então, por estarem ligadas perfeitamente com o poder civil romano, elas representam 7 formas de governos, ou 7 reis, né? 7 reinos, que surgiram, que estavam conectados diretamente em qual poder? Em Roma. Então, essas 7 cabeças são 7 formas de governo que foram sendo apresentados dentro do momento em que Roma era o Império Mundial. Ok, queridos? Então, vamos ver isso aqui, agora entender isso. Ele diz, explica-se primeiro que as 7 cabeças são 7 montes. Em seguida, menciona-se que também são 7 reis, ou formas de governo. Caíram 5, conta o anjo, ou passaram. Um existe, o 6º que então reinava. Outro ainda não havia chegado, mas quando chegasse, continuaria por um curto período. E quando a besta reaparecesse em seu caráter sangrento e perseguidor, seria sob a 8ª forma de governo, que deveria continuar até a besta cair em perdição. As 7 formas de governo que existiram no Império Romano normalmente são enumeradas da seguinte forma. Então, vamos ver as 7 cabeças. Ó. Real, primeiro, o Smith está dizendo o seguinte, ó, que normalmente são enumeradas da seguinte forma. Primeira cabeça, o período real, ou dos reis, né, chamado de monarquia. O segundo, que é o período consular, ou seja, o período do consulado. Terceiro, o decemvirato. Quarto, o período ditatorial. O quinto, o triunvirato. Sexto, imperial. E o sétimo, papal. Porém, nós vamos ver que ainda tem um detalhe a mais que ele vai acrescentar aqui. Mas veja, por que o anjo fala para João? João, 5 já caíram. Por quê? Como a besta escarlate era Roma civil, as 5 formas de governo iniciais de Roma já tinham passado. Então, por exemplo, no momento em que João estava tendo a visão, ali no primeiro século, por volta do ano 95, 96, ali João estava vivendo ali em uma dessas formas de governo, mas 5 formas já tinham caído. Então, quando João tinha a visão, o período dos reis já tinha passado, que era a monarquia, o período dos cônsules já tinha passado também, o consulado já tinha passado, o decemvirato já tinha passado. Em outro vídeo nós vamos explicar detalhadamente cada um deles. O período ditatorial também já tinha passado, o triunvirato também, que é a 5ª cabeça, já tinha passado. Então, quando o anjo fala para João, João, 5 já caíram, um existe. Então, naquele tempo em que João estava tendo a visão, que um existia, ali qual era o poder que estava em vigência em Roma? O Império. João estava vivendo no Império Romano. Aqui, queridos, vamos abrir um parênteses, mas nós vamos aprofundar isso em outro vídeo. Existem outras formas alternativas de interpretação dessa profecia, que aí, né, saem do que foi apresentado no passado pelos pioneiros, que diz o seguinte, que João foi transportado para outro período, que não aquele período do século I. Mas nós vamos ver, queridos, que, na verdade, quando o anjo fala para João, o anjo fala no presente ali. O anjo está dizendo, olha, 5 já caíram, João, e um existe. Esse tempo ali, o tempo que o anjo estava falando com João, é o tempo presente de João. O anjo não está mostrando, o anjo não pega João e leva para o futuro. Nós vamos entender por que algumas visões proféticas em relação ao Apocalipse 17, por que as pessoas, né, ao interpretar essas 7 cabeças, quando chega nessa parte de 5 já caíram e um existe, nós vamos entender que base as pessoas utilizam para pegar João, tirar João do primeiro século e jogar João, talvez, lá para 1929, ou levar João para um período anterior àquele, ou mais à frente ainda. Mas nós vamos ver, queridos, que aqui, quando nós entendemos que a besta escarlate, ela é o poder civil romano, você vê que quando o anjo fala para ele, o anjo está falando naquele período, naquele momento da visão. Então, João estava tendo a visão do primeiro século. Ele poderia ver eventos futuros? Sim, João via eventos futuros, João via eventos passados, mas a profecia, quando o anjo falava com ele ali, o anjo falava no tempo de João, ok? Então, embora João estivesse vendo, por exemplo, eventos que aconteceram lá atrás e eventos que estavam acontecendo no futuro, quando o anjo falou com João, o anjo falou no presente. Então, João entendia quando o anjo falava com ele de forma direta. Entende, queridos? Então, isso é muito importante. Então, nós não podemos fazer esse deslocamento.
João está no primeiro século. Nós não podemos deslocar João do seu tempo para colocar João em qualquer parte, porque se nós fazemos isso, nós abrimos uma subjetividade aí gigantesca. Porque se você pegar João, tirar João do século que ele está vivendo e colocar João em qualquer outro século posterior, você abre isso um leque gigantesco. Qualquer pessoa, então, pode colocar João em qualquer data no futuro, percebe? Então, quando nós olhamos o princípio que está sendo colocado ali, o anjo está dizendo, João, 5 já caíram até agora, João. Um existe, um está existindo nesse momento em que João está recebendo a profecia. Então, 5 formas de governo haviam caído e um império existia. Um rei existia, que era o império. Então, Roma, na época dos discípulos, na época em que Jesus veio, estava na época dos imperadores, percebe? 5 formas de governo tinham caído e Roma estava na forma da 6ª cabeça, que era o império. Então isso é muito importante, queridos, muito importante. Agora, quando nós falamos dessas cabeças, olha o que aqui ele diz aqui na página 518. Reis, cônsules, decênveros, ditadores e triunviros já haviam passado nos dias de João. Ele vivia durante a forma imperial. Outras 2 surgiriam depois de sua época. Uma continuaria por um breve período e, por esse motivo, em geral, não é contada entre as cabeças, ao passo que a última, normalmente denominada 7ª, na verdade é a 8ª. A cabeça que sucedeu à imperial e que deveria durar pouco não pode ser a papal, pois esta durou mais do que todas as outras somadas. O que é que ele está dizendo com isso? Veja, primeiro ele falou que normalmente as 7 formas de governo são enumeradas assim. Porém, o Smith vai dizer o seguinte, que a 7ª cabeça aqui não pode ser a papal. Por que a 7ª cabeça não pode ser a papal? Porque o anjo falou para João que a 7ª cabeça, o 7º rei, duraria pouco tempo. E quando você olha para o papado ficou 1260 anos no poder. Então, quando nós olhamos a história, é isso que ele vai trazer agora, nós vamos ver que na transição entre imperadores e papas, houve uma forma de governo em Roma que foi essa forma de governo que marcou a transição entre imperadores e papas. E que forma de governo é essa? Vamos ler juntos para a gente poder entender. Ele diz, portanto, compreendemos que a cabeça papal é a 8ª, e uma cabeça de breve duração existiu entre a imperial e a papal. Em cumprimento disso, lemos que, depois que a forma imperial foi abolida, houve um governante que dirigiu Roma ao longo de cerca de 60 anos, sob o título de Exarca de Ravenna. Então, queridos, o Exarcado de Ravenna foi uma transição entre o período dos imperadores e o período dos papas. Em outro vídeo nós vamos explicar cada uma dessas formas de governo, mas é importante hoje nós entendermos isso. Então, esse Exarcado de Ravenna foi esse dirigente, né, esse governante, que ficou num período ali pequeno, né? Veja que ele fala que ele dirigiu Roma ao longo de mais ou menos 60 anos, Claro que na história você vai ver que o exarcado em si ele fica um pouco mais de tempo, mas para a profecia, ali, né, o tempo que é contado, que realmente foi o tempo ali, que houve essa transição mesmo, foi cerca de 60 anos. E aí ele diz, assim encontramos o elo que conecta as cabeças imperial e papal. A terceira etapa da besta, que era e não é, mas aparecerá, consiste no poder romano sobre o domínio do papado. E essa forma emerge do abismo, ou seja, baseia seu poder em pretensões cujo único fundamento é uma mistura de erros cristãos e superstições pagãs. Então, quando a figura do imperador vai saindo de cena, entra o exarca, né? O exarca de Ravenna, porque esse exarca começou lá na Itália, né? Ele foi colocado na Itália. Ravenna é um lugar lá na Itália. Então, esse exarca, ou seja, essa nova forma de governo, que foi uma forma transitória, ela que faz a conexão entre o imperador e o papa. Então, sai a figura do imperador, vem a figura do exarca, né? Ele vai tendo ali durante alguns anos, e então a nova forma de governo que toma posse em si dali para frente é a oitava cabeça, que é o papado. Ok? Então, essas são as 7 cabeças, né? E a oitava cabeça da profecia de Apocalipse 17. Então, continuando a partir disso, aí fica então direitinho agora ó, o período real, que é também chamado de monarquia, o período consular, que é o período do consulado, o decemvirato, o período ditatorial, o período da ditadura, depois o período triunvirato, o período imperial de Roma, que era o que João estava vivendo na hora que ele estava recebendo a profecia,
Depois que passou a época dos imperadores, veio o período do exarcado de Ravenna, e, por fim, veio o período papal, ok? Então, é muito importante, e hoje já, para você que está assistindo esse vídeo, você vai poder entrar já aí embaixo, na descrição do vídeo, você pode baixar o PDF que nós estamos disponibilizando, que explica cada um desses períodos, e também explica bastante coisa, né? É um material muito bom que nós estamos disponibilizando. E também nós estaremos disponibilizando em breve mais um material que foi escrito por Uriah Smith sobre essas 7 cabeças também, explicando mais detalhes, tá bom? Agora, quando nós chegamos no versículo 12, ele diz o seguinte, que além das 7 cabeças, esse poder tinha 10 chifres. Os 10 chifres que viste, olha o que aqui diz o verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, além das 7 cabeças, nós vemos a Bíblia apresentando 10 chifres. Esses 10 chifres, então, a Bíblia fala que são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, naquele tempo de João, né? Não haviam recebido reino ainda, mas recebem autoridades com a besta, como reis, né? Durante 1 hora. O que significa isso, né? Veja, aqui na página 519 ele vai dizer o seguinte, a esse respeito, confira os comentários sobre Daniel 7, verso 8, nos quais se mostra que eles representavam os 10 reinos que surgiram do Império Romano. Eles receberam poder durante 1 hora, que no grego significa uma duração indefinida de tempo, com a besta. Isto é, reinam por um período contemporâneo à besta, ao longo do qual dão a ela seu poder e sua autoridade. Então, o primeiro ponto aqui que fala em relação a esses 10 chifres, queridos, é que quando a Bíblia fala que eles receberão poder durante 1 hora, esse 1 hora aqui, nesse verso, está referindo-se a uma duração indefinida de tempo. Ou seja, é 1 hora, em algum momento. Eles vão receber o poder e estarão junto com a besta, reinando junto com a besta. Então, nós vamos ver que esses 10 chifres têm duas questões aqui em relação a eles. 2 momentos de atuação que esses 10 chifres estarão atuando. Quais são esses momentos? Primeiro, ele vai citar um historiador aqui chamado Crowley, que diz assim, ó, Crowley, em sua obra sobre o Apocalipse, faz o seguinte comentário sobre o verso 12. Olha o que Crowley fala. A predição define a época do papado pela formação dos 10 reinos do Império Ocidental. Recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. A tradução deveria ser na mesma era. Os 10 reinos serão contemporâneos, em contraste com as 7 cabeças que foram sucessivas. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Que quando esses 10 chifres, ou seja, quando esses 10 reis estivessem no poder, eles todos estariam reinando na mesma hora, no mesmo momento, e também junto com a própria besta. Ok? Agora, olha só. Essa linguagem deve se referir ao passado, no momento em que os reinos da Europa foram unânimes em dar apoio ao papado, exaltando-o em todas as suas pretensões. Não pode se aplicar ao futuro, pois após o início do tempo do fim, eles tiram o domínio da besta para a destruir e a consumir até o fim. Então, queridos, primeiro ponto aqui que é muito importante da gente entender em relação aos 10 chifres é que esses 10 chifres, quando eles se levantam, né, quando eles aparecem para receber o poder com a besta durante 1 hora, de onde é que eles surgem? Esses 10 chifres são remanescentes ali eles aparecem por causa das 10 tribos que invadiram ali o Império Romano e que a partir disso, né, eles se levantam com esses poderes, esses 10 chifres que hoje representam a Europa. Então, esses poderes, ou seja, o poder europeu, o poder da Europa, a Bíblia fala que quando o papado ascendesse, ele teria o apoio e reinaria junto com esses poderes da Europa. E se você for olhar a história, você vai ver que exatamente isso aconteceu. Mas a gente vai ver que essa profecia não para apenas no passado, ela também tem conexão com o futuro, nós vamos ver isso já já. Mas, quando é que eles começaram a receber o reino? Nos dias de João, eles ainda não tinham recebido o reino. Porém, quando o tempo foi passando, que o papado surgiu como 8ª cabeça, então a Europa também, em muitos momentos ali junto com o papado, eles reinaram lá durante todo aquele período ali da Idade Média. Então, se você for ler o Grande Conflito, você vai ver ali que em vários momentos em que o papado, né, inclusive matou diversos protestantes, foi junto com poderes da Europa.
Por exemplo, ali fala no Grande Conflito sobre o massacre, né? A noite do massacre ali de São Bartolomeu. Então, ali, naquele momento, ali foi junto com um rei, que era o rei da França. Então, a Europa, durante muitos momentos ali, na época da Idade Média e tudo isso, ela esteve ajudando o papado, junto com o seu poder ali. Então, é isso que a Bíblia está mostrando, que esses poderes, esses chifres, estariam atuando ali junto com o papado também, né? Dariam ao papado permissões, dariam ao papado ali, preparariam um caminho, de certa forma, para que o papado agisse também, como aconteceu na Idade Média. Agora, isso não para lá no passado, isso não termina na Idade Média. Nós vamos ver aqui que isso também vai tocar lá no futuro. Por quê? Porque quando chega lá na frente, ó, olha o que ele vai dizer aqui. Ó, o tratamento que esses reinos finalmente darão ao papado é expresso no versículo 16, no qual se afirma que eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Parte dessa obra as nações da Europa têm realizado há anos. Seu término, por meio da queima no fogo, será efetuado quando Apocalipse 18, verso 8, se cumprir. Então veja, queridos, se você for olhar agora no capítulo 17 de Apocalipse, depois que apresenta esses 10 chifres, olha o que diz o verso 13. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta, e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Verso 14, né? E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Agora no verso 15 diz assim, ó, disse-me, as águas que viste, se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino dê à besta até que se cumpram as palavras de Deus. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós? Veja, a Bíblia apresenta que a Europa, então, eles estariam reinando ali, né, sendo favoráveis à besta, sendo favoráveis a essa igreja também, que estaria ali no futuro, né, ganhando poder, a oitava cabeça. E quando eles fizessem isso, quando o papado estivesse, né, no seu auge e a Europa estivesse ajudando eles, veja que o final da história é, embora eles sejam ajudantes do papado, quando o papado surge como oitava cabeça, eles vão se voltar contra o papado. Então, a Bíblia apresenta que influências na Europa fariam com que a Europa se voltasse contra o papado, ok? Então, como é que a gente começou a ver isso começar a acontecer na história? Como é que isso vem acontecendo ao longo do tempo, né? Em relação à Europa e o papado. O protestantismo surge ali na Europa, e aí o que acontece? Quando o protestantismo surge, né, quando Martinho Lutero vai trazendo, lembrando que não foi ele que criou o protestantismo, né, obviamente, mas os protestantes, né, haviam já pessoas ao longo das eras que iam descobrindo verdades bíblicas, iam trazendo isso à luz, iam traduzindo a Bíblia e tudo isso. E isso, o avanço do protestantismo, foi fazendo com que a Europa já começasse a se colocar contra o papado. Mas não só o protestantismo, mas também outras situações, outras ideias, outros movimentos foram sendo levantados, que foi fazendo com que a Europa fosse se afastando cada vez mais do papado, como, por exemplo, a Revolução Francesa, os ideais iluministas, e algumas ideias e movimentos que iam sendo levantados dentro da Europa, que foram fazendo com que as pessoas fossem cada vez mais se afastando do papado. E, por fim, a Bíblia aponta que, por causa de tudo isso, de todas essas coisas que seriam criadas na Europa, chegará um momento em que haverá um ódio, né, desses reinos, eles vão se voltar completamente contra, né, a mulher. Vai se voltar completamente contra a besta, contra a oitava cabeça. Então, quando isso acontecer, o que eles vão fazer? Eles vão tirar esse domínio da besta e vão destruir, vão fazer parte ali da destruição desse poder. Ok? Então, por isso que ele diz, ó, parte dessa obra as nações da Europa têm realizado há anos. Então, nós já conseguimos enxergar esse afastamento da Europa do papado. Porém, quando chegar o momento certo, quando se cumprir as palavras de Deus, quando o alto clamor chegar ao seu máximo, quando todo mundo for advertido, as coisas vão acontecer de tal forma que a própria Europa se colocará contra o papado. Então, embora o papado ainda, né, tenha prestígio, ele vem realmente trazendo de volta esse prestígio que ele perdeu há tanto tempo, e ele ainda vai conseguir um certo domínio no mundo, mas vai chegar um momento em que o próprio Deus, né, fará com que haja uma completa ruptura desse poder
e o juízo de Deus vai se abater sobre esse poder, de forma que ele realmente, a Bíblia fala, né, que ele vai ser queimado com fogo, ok? Veja só o que diz, eles pelejam contra o Cordeiro no verso 14. Nesse ponto, somos levados ao futuro. Então veja que essa obra vem acontecendo já em relação à Europa e o papado, porém, quando fala que eles vão pelejar contra o Cordeiro, ele fala, nesse ponto, somos levados ao futuro, para o tempo da grande batalha final, pois nessa ocasião, o Cordeiro já terá assumido o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fato que só ocorrerá em sua segunda vinda. Então veja que isso aqui, nesse verso 14, estamos sendo levados para o futuro, quando esses poderes se levantam contra o Senhor Deus, na última grande batalha, né? Então, versículo 15 ao 18 diz, falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, queridos, vejam, esse vídeo de hoje nós estamos fazendo para a gente começar a compreender a visão, né, que nós temos aqui nesse livro, em alguns outros livros, como o livro de Stephen Haskell, até Jones também escreve sobre isso. Então, essa visão de Apocalipse 17, o que nós estamos estudando aqui, é justamente toda a trajetória desse império, que era o Império Mundial, e qual vai ser o fim desse império. Qual vai ser o fim dessa religião, né, que se uniu ao poder civil e que nesses últimos dias nós veremos novamente essa união, nós veremos igreja e Estado juntos, né, e nós veremos Roma com toda a sua tirania, com todo o seu poder opressivo, novamente contra o fiel povo de Deus. Eles vão pelejar contra o Cordeiro, porque pelejar contra o povo de Deus é pelejar contra o Cordeiro na pessoa dos seus santos, mas a Bíblia fala que ainda assim, mesmo com o que parece que a Bíblia fala que a terra toda vai se maravilhar após a besta, mesmo assim, pelo fato de eles estarem pelejando contra o Cordeiro nunca perde uma batalha, né? Então, veja só. No versículo 15, então, diz... No versículo 15, encontramos a definição clara do símbolo bíblico de águas. Elas denotam povos, multidões, nações e línguas. Enquanto chamava a atenção de João para esse assunto, o anjo lhe disse que mostraria para ele o julgamento da grande meretriz. No versículo 16, esse juízo é especificado. Esse capítulo, naturalmente, fez referência especial à velha mãe, ou Babilônia católica. Então, queridos, esse capítulo em específico, ele está se referindo diretamente à mãe das meretrizes, que é a Babilônia católica. As filhas, ou seja, o protestantismo que segue as pisadas de Roma, vão ser tratados no capítulo 18. Então, todo este capítulo aqui é uma referência ao que aconteceu no passado com Babilônia católica, com Roma, né, com Roma papal, e o que irá acontecer no futuro, porque haverá ainda, a gente ainda pode falar sobre isso em outros vídeos, que é essa junção entre a mãe e as filhas para oprimir o povo de Deus no final, mas nós vamos trazer detalhes ainda aqui nessa série que são impressionantes em relação a como se dará essa articulação entre a mãe e as filhas. Tem textos muito reveladores do Espírito de Profecia sobre como vai ser isso, né? Então, que Deus possa continuar nos auxiliando. Esse capítulo, queridos, é um capítulo muito maravilhoso, né? Nós ainda teremos outros vídeos onde nós estaremos explicando essas 7 formas de governo. No material que nós disponibilizamos também, você vai ver que Satanás esteve por trás de toda essa forma, essas organizações de forma de governo. Então, o período monárquico, o período do consulado, o período do decemvirato, da ditadura, do triunvirato, né? Do exarcado, do papado, todos esses poderes, Satanás esteve por trás deles. E você vai ver que Satanás tinha um propósito. Nós lemos que no céu, Satanás ele apareceu ali diante dos anjos e disse que ele tinha um governo melhor. Se você já leu o livro Patriarcas e Profetas, História da Redenção, você vai ver isso. Que Satanás disse, não, eu quero propor para vocês um governo melhor, né? Esse governo aí, a lei de Deus, ela não é uma lei justa, Deus não é justo, Deus é um ser tirânico e tudo. E ele propôs que ele tinha, né, um governo melhor. Então, o Espírito de Profecia fala que Deus, então, deu tempo a Satanás para que ele mostrasse isso. Então, todas as formas sucessivas de governo de Roma sempre foi Satanás tentando mostrar, né, que a forma de governo dele daria certo. E foi sempre caindo, uma depois da outra, mostrando que realmente
Fora de Deus, sem Deus, não tem como você ter princípios de justiça em um governo, não tem como o governo dar certo. Percebe, queridos? Então, nos próximos vídeos nós vamos estudar isso um pouco mais. Nós teremos um vídeo específico falando dessas novas formas de interpretação de Apocalipse 17 e as fragilidades dessas interpretações. E nós vamos perceber que realmente essa interpretação, como foi trazida para nós, é aqui que está o fundamento seguro e sólido para a interpretação e a base que Deus deu para o povo adventista. Então, que Deus continue nos ajudando a estudar esse capítulo. Claro que talvez você nunca ouviu falar desse capítulo, você nunca estudou esse capítulo, mas pela graça do nosso Senhor Jesus, você pode estudar devagarzinho esse vídeo, pode ir anotando. Dúvidas provavelmente podem surgir de algum verso ou outro, mas pela graça de Jesus, essa série que nós estamos fazendo é para que você e eu e todos nós possamos continuar, né, entendendo, captando, compreendendo a luz que o Senhor Jesus já deu para nós no passado. Tá bom? Então, pela graça de Deus, que Deus nos abençoe e que, entendendo a profecia, nós possamos continuar sendo santificados pela verdade. A Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe, né? Então, nós que estamos buscando a justiça de Cristo, a justificação pela fé, entendemos que as profecias devem ser bem compreendidas, porque Jesus diz, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, através de entender o princípio correto da profecia, nós estamos sendo santificados pela verdade também. Então, que Deus nos abençoe. E vamos fazer uma oração então para a gente finalizar? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre de o Senhor estar nos trazendo de volta esses princípios utilizados no passado pelo teu povo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos ao Senhor, Pai, que continue nos ajudando a estudar esse capítulo tão importante, essas verdades, ó Pai, que o inimigo tenta deixar, Senhor, debaixo do tapete, mas que o Senhor eleve a tua verdade, Senhor, que o Senhor eleve os princípios de interpretação que o Senhor trouxe através dos pioneiros, através do Espírito de Profecia, e te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor prepare um povo rápido para dar essa mensagem do alto clamor, para que Jesus venha logo. Nós te agradecemos por tudo, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.